pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Seleção Geek. Eu sou a Raquel e você já parou pra pensar que o cinema que chega até a gente é apenas uma pequena parte de tudo que é produzido no mundo todo? Quando pensamos nos grandes filmes da história, é muito fácil lembrar de Hollywood, do cinema britânico ou até mesmo do cinema francês e brasileiro, né? Mas existem obras-primas espalhadas por todos os cantos do planeta. Filmes que nasceram em culturas completamente diferentes da nossa, em épocas diferentes, falando outros idiomas e contando histórias que mesmo assim conseguem provocar exatamente aquilo que o cinema tem de mais poderoso, que é a emoção, né? E hoje eu quero fazer uma verdadeira viagem pelo mundo através de 8 filmes. São 8 países, 8 histórias e 8 filmes que, por diferentes motivos, ultrapassaram as fronteiras de seus países de origem e se transformaram em referências do cinema mundial. E tem de tudo nesse vídeo, eu tenho certeza que pelo menos um filme vai te tocar e você vai ter vontade de assistir, eu tenho certeza. Então chega de enrolação e bora pras dicas. Vamos começar pelo Japão, com um filme que praticamente ajudou a definir o que entendemos hoje como uma grande aventura de ação. Os Sete Samurais de Akira Kurosawa. A história se passa no Japão do século XVI. Um pequeno vilarejo constantemente ameaçado por bandidos decide contratar 7 samurais para proteger seus habitantes. O problema é que esses guerreiros não estão defendendo um palácio, um imperador ou uma grande cidade. Eles estão defendendo pessoas pobres que praticamente não têm nada a oferecer em troca. E é justamente aí que o filme se torna muito maior do que uma simples história de samurais, né? O Akira Kurosawa constrói personagens muito diferentes entre si e usa essa missão para falar sobre coragem, honra, sacrifício, desigualdade e principalmente sobre o que significa trabalhar em conjunto quando tudo parece perdido. E talvez você esteja pensando aí, mas por que um filme tão antigo, né, de 1954 ainda é tão importante e você tá citando nesse vídeo? Porque a resposta está justamente na influência que ele exerceu sobre o cinema. A estrutura de um grupo de personagens diferentes reunidos ali para cumprir uma missão foi reproduzida inúmeras vezes depois disso. O próprio BFI, né, destaca a enorme influência desse filme e Os Sete Samurais continua aparecendo entre os grandes filmes de todos os tempos. Na pesquisa da Sight and Sound de 2022, esse filme ficou em 20º lugar entre os críticos e em 14º lugar entre os diretores. E existe outro motivo para ele continuar tão fascinante, na minha opinião, né? O Akira Kurosawa consegue equilibrar espetáculo e humanidade ao mesmo tempo. As batalhas são grandiosas, mas o filme nunca esquece as pessoas que estão por trás delas. Você tem ação, tem humor, tensão, drama e personagens extremamente bem construídos. E talvez seja justamente por isso que mais de 70 anos depois, Os Sete Samurais ainda pareça tão moderno, gente. Não é apenas um clássico japonês. É um dos filmes que ajudaram a moldar o cinema mundial. Então, se você é cinéfilo, gosta de filme antigo aí, dá uma chance pra esse filme, porque vale muito a pena. É um filmaço. Agora vamos sair completamente da aventura e entrar em uma história muito mais desconfortável. Eu já citei esse filme aqui no canal, viu? Ele é da Dinamarca e o nome é A Caça, dirigido por Thomas Vinterberg e estrelado por Mads Mikkelsen, que eu adoro, né? O filme acompanha Lucas, um professor querido por seus alunos e pela comunidade onde ele vive. A sua vida parece estar finalmente entrando nos eixos ali, até que uma acusação feita por uma criança desencadeia uma verdadeira tempestade na vida desse homem. A partir daquele momento, a comunidade começa a enxergar Lucas de uma maneira completamente diferente, gente. E o mais assustador é perceber como uma suspeita pode rapidamente se transformar em uma espécie de condenação coletiva. Sem entrar em spoilers, é claro, o filme é menos interessado em responder simplesmente a pergunta de quem está dizendo a verdade, e muito mais interessado em mostrar o que acontece quando uma comunidade acredita ter encontrado um culpado. E isso torna A Caça
extremamente atual, porque ele fala sobre julgamento, reputação, medo, histeria coletiva e sobre a facilidade como que podemos abandonar a dúvida quando acreditamos estar defendendo uma causa justa. Mads Mikkelsen entrega uma atuação, gente, extremamente contida e poderosa que lhe rendeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes de 2012. O filme também recebeu o prêmio do júri no festival e essa é uma das razões pelas quais ele merece estar nessa lista aqui. A caça não depende de grandes efeitos, perseguições ou grandes reviravoltas milaborantes. Ele consegue criar tensão simplesmente colocando uma pessoa contra uma comunidade inteira. E quando termina, é muito difícil não continuar pensando sobre esse filme. Eu adoro mesmo, adoro o ator. Eu acho que fica aqui a indicação. Não é um filme muito antigo, então eu acho que vocês vão gostar, viu? Agora vamos para um filme completamente diferente. Se a caça usa a tensão para nos prender, Amor à Flor da Pele, de Wong Kar-wai, usa justamente o contrário. Esse filme é chinês, hein? Ele usa o silêncio, olhares, gestos e aquilo que os personagens não conseguem dizer. A história acompanha Shou Mo-wan e Su Li-zen, desculpa a pronúncia, gente, muito difícil. Dois vizinhos que descobrem que seus respectivos parceiros podem estar envolvidos em um relacionamento. A partir dessa descoberta, os dois começam a se aproximar. Mas o filme não transforma essa situação em um romance convencional. Muito pelo contrário, gente. É um filme sobre desejo reprimido, solidão, memória e aquilo que poderia ter acontecido. E talvez seja impossível falar de Amor à Flor da Pele sem falar da estética desse filme. As cores, os corredores estreitos, a música, os figurinos, os movimentos de câmera e principalmente, gente, a maneira como Wong Kar-wai transforma pequenos gestos em acontecimentos enormes. O BFI considera o filme aí uma obra-prima e destaca justamente essa combinação entre romance, nostalgia, sensualidade e experimentação visual. Na pesquisa do Sight & Sound, que eu já citei aqui, de 2022, ele ficou em 5º lugar entre os críticos e é um resultado aí impressionante para um filme do século 21. E talvez seja justamente isso que explique sua permanência aí entre o boca a boca das pessoas. Você não precisa conhecer a cultura de Hong Kong dos anos 60, por exemplo, para entender a sensação de desejar alguém e não poder viver aquilo plenamente. O filme é extremamente específico em sua ambientação, mas universal em seus sentimentos. E isso é uma das coisas mais bonitas que o cinema consegue fazer. Gente, eu amo esse filme, de verdade. Dos filmes de romance, esse daqui com certeza tá no meu top 10, que eu já fiz aqui no canal. Então vale a pena vocês darem uma conferida, porque olha, é lindo demais. Agora vamos para a Alemanha, e aqui temos um filme que consegue transformar espionagem em um drama profundamente humano. Já citei aqui porque eu também amo esse filme, viu? A Vida dos Outros, dirigido por Florian Henkel. A história acontece na Alemanha Oriental durante o período da Guerra Fria. Um agente da Stasi, a polícia secreta ali do regime, recebe a missão de vigiar um escritor e sua companheira. A princípio, parece apenas mais uma operação de espionagem ali. Mas conforme o agente passa a ouvir as conversas, acompanhar os pensamentos e observar a intimidade daquele casal, alguma coisa começa a mudar dentro dele. E é aí que o filme se torna brilhante, eu diria que até fascinante, viu? Porque a grande questão deixa de ser apenas: será que eles estão sendo descobertos? E passa a ser: até onde uma pessoa consegue permanecer fiel a um sistema quando começa a enxergar as pessoas que existem do outro lado? Cara, esse filme é brilhante. É um filme sobre vigilância, autoritarismo, liberdade e consciência, principalmente, né? Mas também eu acho que é sobre transformação. A Vida dos Outros foi um enorme sucesso internacional de crítica e recebeu o Oscar de melhor filme internacional, além de outros importantes prêmios também, incluindo o BAFTA de melhor filme em língua não inglesa. E o que torna essa escolha tão forte é justamente a maneira como o filme transforma um contexto histórico específico em um dilema moral universal. Porque no fundo, ele não está falando apenas da Alemanha Oriental.
está falando sobre o que acontece quando o Estado passa a controlar a vida das pessoas e sobre o que acontece quando alguém começa a perceber que obedecer não significa necessariamente estar certo, né? Olha, eu de verdade gosto muito desse filme, é um dos meus favoritos, então corram para assistir, vale muito a pena, gente. É uma obra-prima mesmo. E agora vamos para a Argentina, nossos hermanos. E aqui temos um filme que mistura romance, investigação criminal, memória e justiça. O Segredo dos Seus Olhos, dirigido por Juan José Campanella. A história acompanha Benjamín Espósito, um homem que passou grande parte da vida trabalhando como investigador judicial. Anos depois de um crime brutal, ele decide voltar ao caso. Mas ao investigar aquele assassinato novamente, percebe que não está apenas tentando descobrir o que aconteceu no passado. Ele também está tentando entender a própria vida. E é justamente essa mistura que faz o filme funcionar tão bem, na minha opinião. Tem investigação, tem suspense, tem um romance ali também, tem drama e tem uma discussão muito forte sobre memória e sobre como algumas histórias permanecem dentro da gente durante décadas. E o filme também possui momentos de enorme impacto cinematográfico. Uma determinada sequência de perseguição que eu amo é daquelas cenas que fazem você pensar: cara, como conseguiram filmar isso, gente? É absurda essa sequência. Mas o mais interessante é que o segredo de seus olhos nunca depende apenas do suspense. O mistério é a porta de entrada ali. O verdadeiro assunto do filme são as marcas que o passado deixa nas pessoas. E não é por acaso que ele atravessou as fronteiras da Argentina, né? O filme também ganhou o Oscar de melhor filme internacional e o próprio BFI aqui o descreve como um thriller romântico tenso e extremamente envolvente. É um daqueles filmes que conseguem agradar tanto quem gosta de uma boa história, quanto quem procura algo para discutir depois que os créditos terminam. Gente, foi bem difícil escolher um filme argentino aqui, mas eu acho que eu escolhi muito bem e é um dos mais assistidos. O cinema argentino é muito forte, então dê uma chance aí pros hermanos, porque olha, é muito bom mesmo. Agora chegamos ao filme mais pesado da nossa lista e talvez também o mais difícil de ser assistido. Vai e Veja, já citei aqui também, é de 1985 e o filme acompanha Floria, um adolescente que vive na Belarus durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de encontrar um rifle e se juntar aos partisãs soviéticos, ele começa a experimentar uma realidade que está muito distante da imagem heróica que normalmente encontramos em filmes de guerra, né? Porque aqui a guerra não é aventura, não é glória, não é espetáculo. É trauma, medo, destruição e é a perda progressiva da inocência de um garoto. O filme foi realizado na União Soviética e é ambientado na Belarus ocupada pelos nazistas. Por isso, para essa lista eu apresentaria como um filme ligado à memória histórica e cinematográfica da própria Belarus, viu? E existe uma razão muito forte para ele estar aqui. Vai e Veja é frequentemente citado como um dos maiores filmes de guerra e filmes antibélicos já realizados, né? Na pesquisa Sight and Sound de 2022, ele ficou em 41º entre os diretores. Mas existe também um dado impressionante sobre a recepção, né, desse filme. O filme levou aproximadamente 28,9 milhões de espectadores aos cinemas soviéticos e foi um grande sucesso em seu país de lançamento. E o que torna o filme tão devastador é a forma como o diretor filma a guerra quase como um pesadelo mesmo. O rosto do garoto vai mudando, a paisagem vai sendo destruída e o espectador vai perdendo junto com ele qualquer sensação de segurança. É um filme extremamente difícil, gente, de verdade, mas talvez justamente por isso seja tão importante, porque existem filmes que querem mostrar como a guerra é, e existem filmes que fazem você sentir o que a guerra faz com a pessoa. Vai e Veja está no segundo grupo. Gente, gosto bastante desse filme também, mas tem que ter estômago para assistir, na minha opinião, viu? É um dos mais chocantes e é uma atuação belíssima, viu? E depois de toda essa brutalidade que eu citei, vamos para um filme que trabalha com uma escala muito mais íntima.
Roma, de Alfonso Cuarón. A história acompanha Cleo, uma jovem empregada doméstica que trabalha para uma família da classe média na cidade do México durante o início dos anos 70. E aparentemente pouca coisa acontece, viu? Ela trabalha, cuida das crianças, ajuda ali na casa, acompanha a família, tem uma rotina bem tranquila ali, né? Ela vive seus próprios problemas, mas o Alfonso Cuarón transforma justamente essa rotina em cinema, gente. Roma é um filme sobre memória também, sobre família, sobre desigualdade social, gente, e sobre as pessoas que sustentam uma casa e muitas vezes permanecem invisíveis dentro dela. E existe uma escolha estética que eu acho impressionante. O filme foi fotografado em preto e branco, com uma composição visual extremamente cuidadosa. Cada enquadramento parece realmente uma fotografia ali, mas eu não acho que seja só beleza isso. A câmera também observa uma sociedade marcada por diferenças de classe e por acontecimentos políticos que atravessam a vida daquela família. E a importância internacional desse filme aqui, eu acho que é enorme, né? O filme recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo de melhor filme, direção, roteiro original e melhor atriz. E o Alfonso Cuarón venceu direção e fotografia, enquanto o filme venceu também o Oscar de melhor filme de língua não inglesa ali, tornando-se o primeiro filme mexicano a conquistar essa categoria. E eu acho que Roma, gente, merece estar nessa lista justamente porque mostra como uma história extremamente particular pode se tornar universal. O diretor está contando suas próprias memórias, mas quando a gente assiste, a gente acaba encontrando nossas próprias memórias também. É lindíssimo. Talvez seja um filme mais parado do que a maioria das pessoas gostem, mas eu acho que vale a pena assistir prestando bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para fechar a nossa viagem aí pelo mundo, vamos voltar para a Itália. E eu não consigo imaginar um filme melhor para terminar essa lista do que Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica. A premissa parece extremamente simples, gente. Antônio finalmente consegue um emprego em uma Roma devastada pela pós-guerra. Para trabalhar, ele precisa da sua bicicleta, mas logo no primeiro dia, a bicicleta é roubada. E então Antônio sai pelas ruas de Roma acompanhado de seu filho Bruno em busca do objeto que pode representar a sobrevivência de toda a família. É isso. Não existe uma missão para salvar o mundo, não existe um grande vilão, não existe uma grande batalha épica nesse filme. Existe apenas um homem tentando recuperar aquilo que precisa para ele trabalhar e sustentar a casa ali. E é justamente essa simplicidade, gente, que torna o filme tão poderoso. Ladrões de Bicicletas é um dos grandes símbolos do neorrealismo italiano. O diretor levou a câmera para as ruas e colocou no centro da história pessoas comuns vivendo uma realidade marcada pela pobreza e pelas consequências da Segunda Guerra Mundial. O BFI destaca o uso de atores não profissionais e a importância desse filme para o desenvolvimento de um cinema mais naturalista e socialmente engajado. E tem um detalhe histórico que me impressiona, que Ladrões de Bicicleta foi o vencedor da primeira pesquisa da revista Sight and Sound sobre os maiores filmes de todos os tempos em 1952. E mesmo décadas depois, continua aparecendo entre os grandes filmes da história e na pesquisa de 2022 ficou empatada em 41º lugar entre os críticos e em 20º entre os diretores. E talvez o mais bonito seja perceber que no final ali, a bicicleta é quase um detalhe. O verdadeiro assunto do filme é a dignidade, é a pobreza e a relação entre pai e filho, e o que uma pessoa é capaz de fazer quando está encurralada pela necessidade. Gente, eu encerrei essa lista com um filme belíssimo. Deem uma chance, cinema italiano também é extremamente forte, gosto bastante, e fica aqui minhas 8 indicações.
E depois de passar por 8 países, 8 culturas e 8 momentos completamente diferentes da história, talvez exista uma conclusão muito simples. O cinema não precisa falar a mesma língua para falar com todo mundo ao mesmo tempo, né? São histórias completamente diferentes, mas todas elas falam de coisas que a gente consegue reconhecer, né? E talvez seja exatamente por isso que esses filmes continuem sendo descobertos por novas gerações. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses 8 filmes é o seu favorito? E principalmente, qual filme de outro país você colocaria nessa lista aqui também? Pode comentar que eu adoro as indicações de vocês. E se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os conteúdos que eu publico aqui toda semana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, hein? Muito obrigada por ficar comigo até o final. Esse foi mais um Seleção Geek. Eu sou a Raquel e te vejo no próximo vídeo.